Este é o CNN Money, o podcast que te ajuda a tomar as melhores decisões. Hoje é segunda-feira, 19 de setembro. Eu sou Thaís Herédia e começamos juntos essa semana muito bem informados sobre o que vai acontecer na economia no Brasil e no mundo. Minha gente, a semana começa com um samba de uma nota só na economia. E é claro que eu estou falando da taxa de juros. É uma semana carregada de reuniões e decisões dos principais bancos centrais do mundo. Eu estou falando do Banco Central da Inglaterra, que adiou a sua decisão em função do funeral da Rainha Elizabeth II, que está acontecendo nesta segunda-feira. A reunião do BOE era semana passada, será nesta quinta. Se a gente for seguir o cronograma da semana, teremos na quarta-feira, a super quarta-feira, com expectativa de mais uma alta de 75 pontos percentuais na taxa de juros dos Estados Unidos. Essa é a maior aposta dos gestores e do mercado financeiro hoje. Ainda na quarta-feira, depois do fechamento dos mercados aqui no Brasil, há um consenso sobre a manutenção da taxa em 13,75, mas tem uma parcela de economistas e analistas do mercado brasileiro achando que ainda cabe um movimento curto do nosso Banco Central para levar os juros a 14%. Hoje a taxa está em 13,75. Daqui a pouquinho vou falar um pouco mais das situações de cada Banco Central. Quero só acompanhar vocês aqui com as datas. De quarta para quinta, teremos o Banco Central do Japão. Esse está com a taxa de juros negativa e não quer saber de mexer, porque durante 2 décadas, pelo menos, o Japão convivia com deflação, com crescimento muito baixo, e mesmo com a inflação lá acima da meta estipulada pelo Banco Central japonês, há uma tentativa de manter o crescimento econômico com essa taxa ultra estimulativa, especialmente levando em consideração que o mundo rico está elevando os juros. A moeda japonesa perde valor frente ao dólar por causa disso, mas essa decisão não deve mudar. Na quinta-feira, então, a decisão do Banco Central da Inglaterra, expectativa para uma alta de 50 pontos percentuais, 0,50 pontos percentuais, elevando a taxa para 2,25, 7ª elevação seguida. O Reino Unido tem a maior inflação do G7, a maior inflação também na comparação com seus pares na Europa, e ela chegou a bater mais de 10% em julho, voltou para 9,9% em agosto, mas a expectativa do próprio Banco Central inglês é de que o índice ao consumidor lá alcance 14%. Tem banco dizendo que pode chegar a 18% entre os grandes bancos internacionais. Portanto, a Inglaterra vivendo uma das suas piores crises em pelo menos 4, 5 décadas, nessa coincidência, histórica com a morte da Rainha Elizabeth II, com a mudança do governo britânico. Liz Truss mal conseguiu repercutir ou entender como o país receberia o seu plano para lidar com a crise provocada principalmente pelo aumento da crise energética, pelo aumento da conta de energia, e isso tudo só deve voltar a ser o centro dos debates do meio para o final da semana, provavelmente a partir de quinta-feira, com a decisão do Banco Central inglês. Vamos falar um pouquinho agora das 2 principais decisões, e eu estou falando aqui da super quarta-feira do Banco Central do Brasil e do Banco Central dos Estados Unidos. Vamos começar falando pelo Brasil. A grande maioria dos economistas e analistas ouvidos pelo mercado, com todas as pesquisas que são feitas pelos jornais, pelas agências de notícia, Reuters, Bloomberg, a aposta majoritária é de manutenção dos juros em 13,75% ao ano. Tem uma parcela pequena ali de 20 e poucos por cento dos economistas que acha que ainda cabe uma mexidinha para cima, para 14%. Essa elevação, ela teria um caráter muito mais simbólico do que monetário, porque seria um movimento muito pequeno perto da alta dos juros já promovida pelo Banco Central brasileiro. Lembrando que a taxa saiu de 2% em março do ano passado e chegou a 13,75%. É o maior ciclo de alta de juros
juros promovido pelo Banco Central desde a adoção do sistema de metas para a inflação em 1999. Lembrando que o Plano Real também não é tão antigo assim, né? Tem 4 anos e meio a mais. Portanto, temos uma situação em que o Banco Central brasileiro hoje tem uma tarefa difícil, que é uma tarefa para lidar com o processo inflacionário. O pico da inflação no Brasil já passou. A redução de agora foi promovida muito mais por uma ação de governo, por uma ação tributária com redução de impostos, do que por uma redução estrutural de preços. Essa redução estrutural dos preços, ela tende a acontecer a partir de agora com a queda nos preços de combustíveis, o petróleo hoje, por exemplo, operando ali com alguma oscilação, mas o barril tipo Brent na casa dos $91, o que é uma cotação que não assusta os mercados. Os preços das commodities em geral têm caído pelo pior motivo possível, seja ameaça de recessão na economia internacional. Então, a era da boa notícia que vira má notícia, porque a queda da inflação ela vai se dar através de um custo altíssimo da atividade econômica nos países ricos, nos países desenvolvidos e também nos países emergentes. Não vai ser diferente para o Brasil, talvez pelo fato de termos começado antes, pelo fato de termos domado o processo inflacionário antes, o Brasil consiga ficar um pouco mais com o nariz para fora da água. Mas, de qualquer forma, esse movimento esperado para 14%, que foi bastante sinalizado, tanto pelo presidente do Banco Central quanto pelos seus diretores que falaram nas últimas semanas, teria muito mais esse caráter simbólico de dizer, olha, o Banco Central tem um mandato de devolver a inflação, a sua meta, que estará em 3,25% em 2023 e em 3% em 2024. Hoje, as projeções de hoje apontam para uma inflação acima disso. Seria o terceiro ano em 2023 de não cumprimento da meta de inflação pelo Banco Central. É claro que tem explicação e justificativa suficiente para isso. Afinal de contas, tivemos pandemia, tivemos a guerra e uma volatilidade gigantesca, uma explosão dos preços das commodities. Mas o Banco Central brasileiro tem como mandato a convergência da inflação. Há um aprendizado novo sobre o efeito da política monetária no mundo inteiro e cada país fazendo a sua avaliação sobre o efeito, o tempo que leva para a taxa de juros gerar o seu efeito completo na economia. No Brasil, sempre houve uma leitura de que a eficácia da taxa de juros se daria entre 6 e 9 meses. Hoje, há uma interpretação que começa a ganhar força de que esse tempo é maior, de que leva mais tempo. Sem contar que o nosso Banco Central está andando numa estrada em que só ele dirige numa direção, enquanto o governo vem na outra com muito estímulo fiscal. Então, é como se o Banco Central estivesse na contramão. A grande pergunta é, quem está na contramão? O governo, que está aumentando demais os gastos públicos e incentivando o crescimento econômico, ou o Banco Central, que precisa arrefecer a atividade econômica para controlar a inflação? A leitura de hoje é que o Banco Central luta sozinho, portanto, precisa aumentar a taxa de dose de juros no Brasil, precisa ser mais alta para lidar com uma expansão fiscal, uma expansão de gastos também muito elevados para esse ano e uma expectativa para o ano que vem, né? Qual o governo que vai querer não continuar pagando o Auxílio Brasil de R$600, que hoje não cabe no orçamento, ou promover uma redução da tabela do imposto de renda, ou um reajuste da tabela do imposto de renda, que hoje também não cabe no orçamento. Então, está aí uma leitura para a expectativa do Banco Central do Brasil, tão ou mais importante do que a decisão sobre a taxa é o comunicado, né, aquela primeira explicação do Banco Central sobre o que levou os diretores do Comitê de Política Monetária a decidirem pela manutenção ou não, por mais um ajustezinho da taxa básica brasileira, da taxa Selic, na próxima quarta-feira. Bom, agora vamos falar sobre aquilo que todo mundo quer saber, qual será a decisão do Banco Central dos Estados Unidos. O CMA Group, que tenta coletar aí a aposta ou a expectativa dos agentes econômicos ou os agentes de mercado, aponta uma maioria esperando mais uma elevação de 75 pontos percentuais na taxa básica dos Estados Unidos. Tem uma turminha ali, uns 20%, que espera que o Fed vai ser ainda mais agressivo, vai subir em 1 ponto percentual a taxa de juros. Tudo isso por causa da leitura do último dado de inflação, que veio
muito acima do esperado. Quer dizer, a leitura sobre a economia americana hoje ela é completamente confusa. Temos a menor taxa de desemprego em décadas, com mais vaga do que gente procurando emprego. Aqui há outro debate, né? Há debate aqui sociológico, até psicológico entrando nisso, uma questão de saúde e tudo mais. Mas, de qualquer forma, em algumas regiões o país já começa a desacelerar. Lá também o Banco Central precisa lidar com um governo que adota e tem adotado medidas de estímulo e de tentativa de manter investimentos, algum estímulo fiscal na economia, portanto, na contramão também da necessidade do Banco Central conseguir controlar um choque de custos que vai fora ali do livro-texto de como lidar com uma alta da inflação, os juros subindo mais, tentando alcançar o pedacinho da demanda que ainda pode oferecer algum crescimento e, ao mesmo tempo, tentar conter uma transmissão da inflação corrente para os salários, que é uma coisa que já está acontecendo nos Estados Unidos, na Europa também. Aqui no Brasil isso ainda não aconteceu, ainda temos muitas categorias que não conseguiram fazer um reajuste, nem um ajuste real dos seus salários, mas é um movimento que já se acomoda para pelo menos uma reposição da inflação, aumento real mesmo dos salários para pouquíssimas categorias no Brasil. Nos Estados Unidos esse movimento está com mais força, essa é a grande briga dos bancos centrais, porque são os chamados efeitos secundários que mantêm o processo inflacionário mais forte por mais tempo. Está aí uma leitura também muito parecida lá nos Estados Unidos aqui com o Brasil, que é a necessidade de manter os juros no patamar elevado por mais tempo, exatamente para controlar o processo inflacionário. De trazer a taxa de juros dos Estados Unidos para o nível que ela está hoje, em 8,5% para 2% para a meta, é um objetivo prioritário. Agora, impedir que tenha sobrado ali alguma inércia e alguma inflação que carregue o processo inflacionário por mais tempo é o segundo, vamos dizer assim, a segunda prioridade dos bancos centrais, e a calibragem para acertar a dose para lidar com isso, ela é hoje muito incerta diante das incertezas da economia internacional. Para me ajudar hoje a ler essa expectativa, Roberto Atucci, CEO da Home Research, fala um pouco da expectativa para o Fed, decisão do Fed, e passa também rapidamente pela expectativa para o Banco Central da Inglaterra. Vamos ouvi-lo. Quarta-feira é o grande dia, né, do Fed. Acho que é praticamente certo que ele vai subir os juros em 75 pontos base. Tem até gente que acha que ele pode fazer 1%, mas acho que esse é menos de 20% do mercado. E aí vamos ver como é que vai ser o discurso dele, né? Se vai ser mais duro, menos duro, mas eu acho que já tem muito hawkish precificado no mercado. Quer dizer, foi um mês muito duro, desde o do Jackson Hole até aquela surpresa do CPI. Enfim, os mercados estão assumindo já que Fed Funds vão para 4% e vão ficar lá até o final do ano que vem. Então, quer dizer, a questão já, eu acho que 75 já está totalmente no preço e vamos ver como é que vai ser o discurso dele. No caso do Banco da Inglaterra, acho que é meio que non-event, quer dizer, não tem tanto peso assim para os mercados globais. A expectativa é que eles subam 50 pontos base. Só lembrando que essa reunião foi atrasada por causa do funeral da rainha. Tá? Então é isso, o foco total no Fed. Vamos ver se ele consegue pelo menos tirar um pouco de pessimismo do mercado. Mas o que os mercados estão procurando é o ponto de pessimismo ou de hawkishness máximo do Fed, que aí eles vão começar a chamar para falar que, bom, esse é o pico do dólar, e aí que a gente pode começar a ter algum fluxo para bolsas fora dos Estados Unidos e até mesmo para mercados emergentes. Olha, para a gente terminar, quero dividir aqui com vocês a abertura dos mercados nesta segunda-feira. Os futuros americanos e as bolsas europeias estão abrindo com uma queda ali por volta de 1%, com uma aversão ao risco dando o tom do dia. Os investidores se preparando para encarar essa semana que tem super quarta-feira, a expectativa de juros mais altos no mundo inteiro. Então, como eu disse aqui, as reuniões de política monetária nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Japão e no Brasil. Canadá também vai decidir a sua taxa de juros. Na quarta-feira, como já dissemos, tem a expectativa para uma alta de 0,75 do juro lá nos Estados Unidos. Na Europa, o Banco Central inglês subindo pela 7ª vez consecutiva a taxa para um pouco acima de 2%. E no Japão, de manutenção da taxa de juros, que está hoje em menos 0,1%.
a despeito da alta de inflação que acontece naquele país. Então, neste cenário, as bolsas no mundo inteiro, elas estão abrindo no negativo. O Brasil tem acompanhado esse desempenho nos últimos dias. Foi assim que o mercado fechou na sexta-feira passada aqui no Brasil, sem conseguir se descolar do que estava acontecendo lá fora. Na semana passada, o Ibovespa fechou com uma perda de 2,7%. É bastante, aos 109 mil pontos. O dólar também acabou batendo em R$ 5,31, conseguiu voltar, mas passou boa parte da semana com essa pressão muito forte em função da expectativa do aumento de juros lá nos Estados Unidos. A semana, então, uma semana fraca de indicadores econômicos, mas fortíssima. Segura, peão, que a coisa vai chacoalhar. Fortíssima por causa da decisão dos juros da super quarta-feira que vem por aí. Claro, aqui no Money vocês não perdem nada. Um beijo, se cuidem e até o próximo. Com apresentação, pauta e coordenação editorial de Thaís Herédia, este podcast é produzido pela CNN Brasil com edição da Maremoto. Produção Larissa Coelho e Fabrício Julião. Edição e sonorização Felipe Gomes. Coordenação técnica Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto Verônica Schneider. Você também pode ouvir o CNN Money no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.